O Reinaldo Azevedo ontem no É da Coisa, eu vou deixar o link aqui do vídeo para que você possa ver, ele foi muito feliz no comentário dele a respeito do Sérgio Moro e do Abrão Weintraub. O Reinaldo Azevedo, ele diz que o Sérgio Moro é um Abrão Weintraub menos analfabeto. É claro, ele faz uma crítica muito pesada às falas absurdas e tontas do Abrão Weintraub, e ele compara os dois, dizendo que o Abrão Weintraub ele vai passar. É claro que ele pode fazer mal para o Ministério da Educação, ele pode fazer mal para o nosso Brasil, mas para o nosso país, mas ele vai ser lembrado como um pateta, um bobo, um tonto. A grande questão é que Sérgio Moro tem um potencial para causar um mal muito maior no nosso país, afetando o Estado democrático de direito, afetando o Estado de direito, as nossas instituições e principalmente a percepção da população a respeito das instituições republicanas. Ele não fala exatamente sobre as instituições republicanas, mas a grosso modo é isso que o Reinaldo Azevedo quer dizer. Ele começa fazendo a crítica, que eu já iria fazer um vídeo a respeito desse assunto, que foi a discussão, um bate-boca entre o Sérgio Moro e o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz. Você sabe que o presidente da OAB ele já foi atacado por Bolsonaro com relação ao pai dele, o Fernando Santa Cruz, tá? Acredito que seja esse o nome dele. O pai do presidente da OAB, ele foi preso pela ditadura e simplesmente desapareceu. O Bolsonaro, de um modo muito elegante, falou que se ele quiser saber informações sobre o pai, se o Felipe quiser saber informações sobre o pai, ele, Bolsonaro, pode falar o que aconteceu com o pai. Um gesto, uma fala repugnante, revoltosa e completamente desclassificada e desqualificada do Bolsonaro. Só que o Felipe Santa Cruz recentemente falou que acabou atacando os apoiadores do Bolsonaro, acabou fugindo da sua função como presidente da OAB. Ele não deveria ter atacado os eleitores de Bolsonaro, por mais que ele acredite que de fato essa seja a posição, seja a ideia dos eleitores de Bolsonaro. Mas ele, como presidente da OAB, não pode fazer isso, porque ele tem um cargo a zelar. Então perceba o nível de destruição que é promovido pelo governo Bolsonaro. Não há respeito pelos cargos, não há uma liturgia pelos cargos, não há um respeito à burocracia dos cargos, à impessoalidade dos cargos. E isso, claro, que começa a ter reflexos em todas as nossas instituições, a ponto do presidente da OAB fazer essa declaração, que é uma declaração completamente descabida a respeito dos eleitores de Bolsonaro. Atacando os eleitores de Bolsonaro. Ele não deve atacar. Eu posso atacá-los, um jornalista pode atacá-los, agora o presidente da OAB não tem essa possibilidade, não pode atacar. Ele está completamente equivocado ao fazer isso. Agora, reclamar que Sérgio Moro não o recebe, ele está completamente correto. Porque Sérgio Moro, ele não vai receber o Felipe Santa Cruz, ele vai receber o presidente da OAB. E ele, como ministro da Justiça, precisa receber o presidente da OAB. E o que ele fez? Ele disse que não vai receber o presidente da OAB enquanto ele for um militante partidário. E ele está completamente equivocado, porque como eu falei, no cargo de ministro da Justiça, que é o avatar que ele veste, que é o cargo que ele veste, que é a burocracia que ele ocupa, ele precisa de modo burocrático receber o presidente da OAB. Não é Sérgio Moro que está recebendo Felipe Santa Cruz, é o ministro da Justiça que está recebendo o presidente da OAB. E aí o Felipe Santa Cruz disse que na verdade Moro já é um militante desde a época que era juiz. Claro, fazendo uma alusão ao caso do Intercept Brasil e toda a atuação do Moro como juiz na Lava Jato. Então perceba que Moro ele é uma figura nefasta para o país e ele continua sendo porque ele extrapolou no arrepio da lei, extrapolou todos os processos legais, no caso da Lava Jato, fez errado e por culpa de Moro, esses processos deveriam voltar para a primeira instância, atrapalhando todo o julgamento por culpa da corrupção de Sérgio Moro. Mas para piorar, o Reinaldo Azevedo lembrou muito bem que o Sérgio Moro ele recebeu de um artista, de um escultor que pega material reciclável dos quartéis, dos quartéis ele pega os cartuchos de bala e faz esculturas. Primeiro ele fez a escultura para o Aliança pelo Brasil, partido do Bolsonaro, aquela escultura de balas, e agora ele fez uma escultura com o rosto do Sérgio Moro. Ele entregou para o Sérgio Moro. E ele disse que não queria aparecer, mas o Sérgio Moro fez questão de aparecer, tirar uma foto e publicar nas redes sociais. E por que ele faz isso? Ele faz isso, claro,
para provocar. O escultor não queria aparecer, mas o Moro ele quer aparecer, ele quer provocar e ele quer se colocar sim como um representante da extrema direita na internet. E, enfim, na internet e na população de um modo geral. E hoje ele faz uma crítica, em entrevista para a Folha, ele faz uma crítica direta ao STF por conta da prisão em segunda instância. Ele não respeita o STF, ele não respeita aqueles que são os guardiões da Constituição e ele não respeita a Constituição. E por que ele faz isso? Porque Sérgio Moro tem intenções, sim, eleitorais. Ele não vai dizer isso agora, mas possivelmente no futuro. O próprio Josias de Souza fez um texto hoje para o UOL dizendo que há uma urna no caminho de Sérgio Moro. Sérgio Moro quer ser candidato à presidência, por isso que o general, que novamente me fugiu o nome dele, que é o responsável, o ministro responsável pela articulação do governo com o Congresso, enquadrou o Sérgio Moro, reforçando a imagem que, olha, Moro, você falou que não ia sair como candidato, lembra-se disso? Você prometeu, cumpra a sua promessa, porque há um medo, sim, há um temor dentro do gabinete de Bolsonaro que Sérgio Moro saia como candidato à presidência já em 2022. De ministro do STF, já estão falando Moro como vice-presidente e por que não Moro não pode sair como candidato do Podemos para presidente em 2022. E isso arrepia Bolsonaro, porque se 30% das pessoas pensam igual a Bolsonaro, na verdade o que elas têm é um pensamento de 30% das pessoas têm um pensamento de extrema direita no Brasil, tem um pensamento extremista. E elas podem se identificar com Bolsonaro ou com qualquer outra pessoa que ocupe esse cargo, que ocupe essa posição. Hoje é Bolsonaro, amanhã pode ser Sérgio Moro. E Sérgio Moro, ele é muito mais bem avaliado do que Bolsonaro. Bolsonaro tem 30% de aprovação, Sérgio Moro tem 53%. Tudo bem que em 4 meses caiu de 63% para 53%. Caiu 10%, mas ele ainda é mais bem avaliado do que o presidente da República. E é por isso que Bolsonaro deve estar de cabelo em pé. Aqueles poucos cabelos que ele tem devem estar em pé, porque há um real perigo para Bolsonaro com a candidatura de Sérgio Moro, porque ele tem feito isso, ele tem se mostrado cada vez mais um candidato possível para 2022. Concordo com o Reinaldo Azevedo sobre os males que Sérgio Moro faz. E no país que nós temos, eu concordo completamente com o Reinaldo Azevedo quando ele fala, em um país que nós temos muitos assassinatos, muitos deles à bala, o ministro da Justiça expor o seu rosto, porque foi a opção dele expor o seu rosto feito com balas, não cabe, é algo completamente incabível, inconcebível para um país na condição que o Brasil é hoje. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha desse assunto, ative as notificações aqui no canal do Professor Leonardo, se inscreva no canal e também me siga no Twitter, @profleoficial.